E para falar conosco sobre esses assuntos todos aí que estão sendo, claro, alvo de muita polêmica, alguns deles, né? O Lucas Herrero está aqui para trazer todas as informações atualizadas para você. Lucas, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Muito bom dia a você, bom dia também a todo mundo que acompanha a gente. Não tem como não começar falando de Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, que nos últimos dias vem tomando as manchetes dos principais jornais do planeta Terra. E o que aconteceu? Ele foi barrado no baile, como ontem a gente já havia adiantado. Ele chegou à Austrália, mas acabou tendo o passaporte dele não validado em si, né? O próprio visto dele foi cancelado porque ele não apresentou o passaporte da vacina, não apresentou o comprovante de vacinação. Só que ele deveria ser deportado nas horas seguintes e os advogados do Djokovic conseguiram adiar essa deportação para segunda-feira. Então, o tenista ainda vai tentar pedir uma liminar para mudar a situação e disputar o Aberto da Austrália. Nesse momento, ele se encontra num hotel de detenção na Austrália, esperando para saber o que vai acontecer com a situação do tenista número 1 do mundo, que não se vacinou contra a Covid-19. E aí, Pedro, falando sobre esse assunto, tem um outro atleta que não se vacinou e entrou em quadra pela NBA no basquete norte-americano, o Kyrie Irving, que desde o meio do ano passado, finzinho do ano passado, acabou também recebendo várias críticas por não ter se vacinado e mesmo assim jogou pelo Brooklyn Nets, fez 22 pontos inclusive, venceu o Brooklyn Nets por 129-121 o Indiana Pacers, só que como a cidade de Nova York não permite que os atletas joguem sem o comprovante de vacinação, sem o passaporte da vacina, os Nets escolheram no meio do ano passado afastar o atleta. Mas, por causa dos inúmeros desfalques que o Brooklyn teve no começo da temporada, eles retornaram com o Irving para essa temporada e agora o atleta só joga fora de casa, longe de Nova York. Foi o que aconteceu, o Brooklyn jogou em Indiana e por isso que o Irving está de volta, mas apenas na metade das partidas, longe de Nova York. Pedro. Vamos falar um pouco de futebol, falando da Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, tradicional desse mês de janeiro, no futebol brasileiro. São Paulo, Flamengo e Palmeiras estrearam. Não só estrearam, né? Tiveram aquela estreia, hein, Lucas Herrero? Pois é, confirmando o favoritismo, né, Pedro? Começando a falar pelo Palmeiras, que ainda não tem a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas tem uma equipe muito forte, porque é a base que terminou o último Campeonato Brasileiro profissional, já que os titulares estavam em férias. Palmeiras venceu o Açu do Rio Grande do Norte por 6-1 e o Derek, de 15 anos, apenas estreou pela base do Palmeiras e conseguiu marcar 2 gols na vitória sobre o Açu e com isso o Verdão estreia com o pé direito nessa competição em busca do título inédito. A gente fala também sobre o Flamengo, que venceu por 10-0 o Forte lá do Espírito Santo. Com isso é a maior goleada desse início de Copinha. Flamengo que vem se destacando com 3 gols do Mateusão nesse início de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só que aí tem uma outra história interessante, Pedro, relacionada ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Andirá do Acre por 1-0 apenas e até os 28 do segundo tempo empatava por 0-0 quando aconteceu esse pênalti. E o goleiro do Andirá, o Tomate, ele vinha sendo o protagonista dessa partida, mas o técnico escolheu tirar o Tomate para que o goleiro reserva entrasse e tentasse pegar o pênalti. O Tomate ficou indignado, como a gente percebe nas imagens, até chorou, foi para o banco de reservas e o goleiro que entrou no lugar do Tomate não pegou a penalidade máxima e o Andirá do Acre perdeu por 1-0. O Atlético Mineiro fez uma proposta para o Tomate e ele vai fazer alguns testes na base do Galo nesse início de temporada. Ganhou até mesmo 300 mil seguidores nas redes sociais. Então, uma história bastante interessante. Triste para o lado do Tomate no começo, mas no final ele vai ter alguma chance no grande Atlético Mineiro que vai disputar grandes torneios sub-20 nessa temporada de 2021. Fechando a fala do São Paulo, venceu o CSE por 2-0 com gols de bola parada. O Pedrinho marcou o primeiro de pênalti, depois o Vitinho fez um golaço de falta. Então o Tricolor vai em busca do 5º título da Copinha. Pedro. Muito bem. Ô, Lucas, depois das notícias da Copinha, né? Vamos ao futebol profissional.
o Lucas, e nós tivemos aí a saída do Fábio do Cruzeiro. O que aconteceu aí? Por que as redes sociais estão recheadas desse noticiário, hein? Aconteceu tudo que não podia acontecer no início de organização, no início de administração da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. O Ronaldo comprou o Cruzeiro, como a gente bem sabe, recentemente por 400 milhões de reais. E o maior ídolo desse atual elenco e talvez um dos maiores da história do Cruzeiro, o goleiro Fábio, de 41 anos, acabou sendo meio que jogado de lado, sendo colocado de lado, porque ele havia acertado antes da compra do Cruzeiro uma renovação de contrato por uma temporada e numa nova conversa nesse começo de ano, agora de 2022, os cruzeirenses nem quiseram ouvir o que o Fábio tinha a falar. Nas redes sociais, o goleiro que ficou 17 anos no Cruzeiro disse que aceitou reduzir as bases salariais e, mesmo assim, o Cruzeiro decidiu não renovar o contrato com o atleta, que tem 13 títulos, é tricampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e, mesmo assim, deixa o clube e talvez vai ter que pendurar as chuteiras de forma forçada. E o Galo Mineiro, né, o principal rival aí do Cruzeiro, está avançando em negociações aí. Quais são as novidades do Galo? O Atlético cada vez mais, Pedro, vai se afastando de Jesus, de Jorge Jesus, o técnico que fez história no Flamengo, estava no Benfica, foi demitido recentemente e o Atlético fez uma proposta para o Jorge Jesus. Mas o técnico português pediu 10 dias para pensar na vida e saber o que vai fazer. Por isso que o Atlético começou a negociar e começou a conversar de forma um pouco mais intensa com Carlos Carvalhal, de 56 anos, também técnico português, que hoje comanda o Braga e era um dos cotados a assumir o Flamengo. Mas como o Flamengo assinou com o técnico da Polônia, com isso, o Carlos Carvalhal surge como principal nome da equipe do Atlético Mineiro para comandar o Galo na próxima temporada. O grande problema é que, como ele ainda está internado, não, né? Ainda está à frente do Braga, o Flamengo, o Atlético Mineiro teria que pagar 10 milhões de euros de multa. Mas como ele está no final de contrato, pode ser que o Galo consiga reduzir essa pedida da multa salarial e com isso o Atlético teria Carlos Carvalhal já para esse começo de temporada de 2022. Ô Lucas Herrero, uma das preocupações, e a gente tem mostrado aqui no jornal, né, são os casos de contaminação aí por Covid e por gripe, né? Isso no futebol já está preocupando, os times estão observando, estão testando os seus atletas aí. Tem algum time que já tem o sinal amarelo acendido aí para essa temporada? Justamente o Palmeiras, Pedro. Há 28 dias do Mundial de Clubes. Ontem o clube retornou, né? Começou a pré-temporada, começou a preparação para esse Mundial de Clubes e 5 atletas testaram positivo para a Covid-19 e foram afastados previamente, né? O Everton, goleiro titular da campanha do bicampeonato da Libertadores, além do Patrick de Paula, volante que vem entrando ao longo das partidas, mas foi destaque do Paulistão em 2020, da conquista do título paulista em 2020, Gustavo Scarpa, o Rafael Navarro, novo reforço do Palmeiras para essa temporada, foi destaque no Botafogo em 2021. Além dele, o Breno Lopes, que foi justamente o autor do gol do título em 2020 da Libertadores. Os 5 foram afastados. Pensando no Mundial, isso não acaba preocupando porque eles vão ficar afastados por 10 dias e, teoricamente, voltarão em condições de jogo para o Mundial que começa no dia 3 de dezembro. O Palmeiras joga no dia 8 de fevereiro, na verdade. Começa dia 3 de fevereiro o Mundial, dia 8 o Palmeiras entra em campo. Resta saber se eles estarão em condições físicas de jogo, já que a Covid-19 ainda é bastante um terreno pouco explorado dentro dos atletas, dentro dos jogadores de futebol, porque a gente não sabe como eles estarão fisicamente para essa competição. Pedro. Para encerrar, Lucas, jogão com vitória do Chelsea ontem na Inglaterra, o que você conta para nós? Para trazer justamente o possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes. O Chelsea que vinha com aqueles problemas e as polêmicas envolvendo o Romelu Lukaku, belga de 28 anos, que reclamou abertamente, publicamente, com o técnico da equipe, o Thomas Tuchel. Eles tiveram uma reunião, entraram num acordo, o Lukaku recuou e foi titular na vitória em cima do Tottenham por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Ben Davies, na verdade o segundo foi marcado contra pelo Ben Davies, o primeiro pelo Kai Havertz. Com isso o Chelsea segue vivo na luta pelo 6º título da Copa da Liga Inglesa e o Chelsea conseguiu abafar as críticas e agora vai seguindo para o Mundial de Clubes em busca de mais um título dessa competição, que seria o título inédito do Chelsea no Mundial de Clubes. Pedro.
Valeu, hein, Lucas Herrera? Um abraço para você. Até amanhã aqui para a gente falar mais das notícias do esporte no Manhã Band News. Bom trabalho. A gente se encontra, Pedro. Grande abraço a você e a todos. Até mais. Um abraço.